Deus. Se você puder fechar os seus olhos por um minuto e fazer a sua oração pessoal, você não saiu de casa sem um propósito. Eu creio que você saiu de casa para adorar Jesus. E Ele está aqui para ser adorado. Eu também creio que você saiu de casa para receber algo do Espírito Santo para conduzir você ao centro da vontade de Deus. E Ele também está aqui para te levar a esse lugar. Então, que você possa pedir ao Espírito Santo para te ajudar, através dessa palavra, a seguir o caminho que o Senhor já preparou para você e para mim. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a esse lugar para te adorar, para cultuar o seu nome, para termos comunhão entre nós, para recebermos da sua palavra, e ela está aberta agora, Senhor. A sua palavra vai ser ministrada. E eu te peço, ó Pai, que fale com cada um de nós, prepare os nossos corações, para que a semente semeada, ela não seja roubada, que ela não seque, que ela não deixe de frutificar, mas que ela frutifique a 100% na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família e aonde nós estivermos, onde for o nosso velador. A nossa oração, Pai, é que sejamos unânimes nesse lugar ao recebermos essa verdade, para que saiamos a praticá-la, iniciando já neste exato momento com o nosso entendimento entregue a Ti. Que o Senhor nos abençoe com a revelação da Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós estamos começando, desde as 2 últimas semanas, um estudo sobre o livro de Neemias. Estamos falando sobre quem foi Neemias e o que Neemias fez. E há alguns domingos atrás falamos no capítulo 1 sobre a resposta que Neemias deu quando ele soube que o povo dele estava assolado, que o povo dele estava passando grande dificuldade. Ele soube que a miséria havia assolado o povo dele, então ele foi ao Senhor e começou a orar, pedindo a Deus uma direção para como ele poderia agir, transformando a realidade daquele povo. E isso é muito instrutivo, muito pedagógico para a gente. Ele está mostrando o seguinte: antes de nós agirmos na direção que for, em qualquer projeto, nós devemos primeiro ir ao Senhor para orar. Depois, no capítulo 2, nós falamos a respeito da ida de Neemias até o rei, já tendo entendimento do que ele deveria fazer para pedir cartas ao rei, para pedir liberações do seu trabalho, pedir suprimentos, e isso fala de planejamento. Então, depois de orarmos por um projeto, é necessário não sairmos para correndo executá-lo, mas fazermos um planejamento. E Neemias, depois de orar, ele foi diante do rei planejar e preparar-se para executar o seu projeto. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. E o capítulo 3 fala então da hora que eles passam a efetivamente pôr a mão na obra, executar, depois de orar e depois de planejar. Eu vou ler só o capítulo 1, o versículo de 1 a 2 do capítulo 3, e conforme nós formos desenvolvendo o texto, a gente vai lendo junto. Então, eu orei e busquei uma palavra do Senhor para trazer para a gente, e eu lia aqui esse texto e só pensava, o que é que eu vou falar? Não sei, quem aqui já leu o capítulo 3 do livro de Neemias? Quem já leu? Algumas pessoas, muitas já leram. Então você sabe, imagina, você recebe um comissionamento de pregar sobre o capítulo 3 e diz assim, esse, aquele edificou uma porta, esse, aquele construiu outra porta, esse, outro, e fala assim de 10 portas. E dá, agora prega. Vamos então fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Verso 1 do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram
a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Pode se sentar. O que acontece? Muitas portas foram edificadas. Ô, Dani, esquecemos de mandar no o mapa. Não, mas pega meu telefone e vê se alguém consegue fazer isso lá atrás. Eu vou tentar ver se a gente consegue projetar aqui se for possível, a gente projeta, senão a gente manda para o grupo aí depois, durante a semana, vocês olharem. O mapa dos muros de Jerusalém no período de Neemias. Jerusalém, para vocês terem uma ideia, foi destruída 16 vezes. Então, assim, muitas vezes passou por guerras e muitas vezes foi destruída, conquistada e tal. Então, muitas vezes as portas foram destruídas. E no período de Neemias, tinham 10 portas. Né? E aí, quando Neemias vem para restaurar os muros e as portas de Jerusalém, ele, antes de começar a restaurar, no verso 11 do capítulo 2, ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia animal algum comigo, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Quando eu lia esse texto, eu não tinha entendimento pleno, porque ele falava assim: eu saí pela porta do vale, fui até a porta do monturo. Isso para mim não dizia nada, porque eu não sabia da geografia da cidade de Jerusalém. Então, né, eu fui para a fonte do dragão, ou se eu fui para a porta da guarda, ou para a porta dos cavalos, não fazia diferença nenhuma. Mas quando a gente vai para as escrituras, lê, medita, procura nos textos, vê nos mapas, isso começa a fazer sentido para a gente. Então nós vamos falar um pouco das portas, trazendo para a nossa realidade de hoje, porque foi Jesus lá, não é? E disse algo importante. Vamos ler aqui primeiro o que aconteceu no verso 1. Quem edificou a porta das ovelhas? Vocês lembram? Nós acabamos de ler. Eliasibe, que ele era o sumo sacerdote e mais os sacerdotes. Então, a porta das ovelhas foi edificada por alguém que tinha um relacionamento com ovelhas. Como assim? O sumo sacerdote e os sacerdotes cuidavam do rebanho de Deus. Abre João comigo, no capítulo 10. No verso de número 7. Disse Jesus assim no verso 7. Acharam João 10, 7? Diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. O que ele disse? Eu sou a porta das ovelhas. A primeira porta que foi restaurada, na restauração dos muros de Jerusalém, qual foi? Porta das ovelhas. O Senhor está nos chamando para restaurar a nossa vida. E a maneira de nós restaurarmos a nossa vida é restaurar essa relação com Jesus. A única porta que você vai ver que foi consagrada na edificação dos muros e das portas aqui, foi a porta das ovelhas. Ela foi separada e consagrada pelos sacerdotes. Jesus falou assim, ó: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões,
salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja que a história começa da restauração da história de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, e trazendo para a nossa aplicação pessoal aqui, com a restauração de uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Ou seja, talvez você está levando a vida, tipo uma música que o Zeca Pagodinho fez, estilo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E você vai vivendo de qualquer jeito, satisfazendo as suas vontades da maneira que dá, daquilo que consegue, né? Rende um pouquinho para Jesus, outro pouquinho não paga um preço, não renuncia ao pecado, não luta. Mas eu quero te dar uma nova maneira de cantar essa música. Você pode cantar da mesma maneira, deixa a vida me levar, só não se esqueça que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu falei para minha esposa assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Se Jesus te levar, está tudo certo. Se você escolher ter uma vida consagrada, essa porta vai ser restaurada. A sua vida vai ser transformada. Você vai ter que pagar um preço. Às vezes sem ver. Às vezes só na fidelidade. Às vezes fazendo uma matemática, falando, mas se eu for fiel aqui, eu vou perder aqui, vou ter problemas. Mas seja fiel. Mas escolha. Veja o que Neemias fez, ele abriu mão do conforto do palácio que ele morava, abriu mão de tudo e foi lá para Jerusalém, e ali ele pagou um preço, arriscando a sua vida. E ele, sabe o que ele conseguiu fazer? Quase uma unanimidade de convencer todas as pessoas da cidade a restaurarem Jerusalém. Cada família cuidou de uma porta. Cada grupo de pessoas tinha ourives, tinha perfumistas, tinha os maiorais de cada cidade, tinha os governantes, tinha os servos, tinha os que trabalhavam no templo. Tinha gente de todo lado e todo mundo pôs as mãos na obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a pôr as mãos na obra? Você está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para ser um canal do Senhor enquanto eu viver. Porque eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, toda vez a gente chega no mesmo ponto, a nossa vida é breve. Muito breve. Veja assim, fala eu estava olhando, tinha uns aquedutos que foram feitos 1.800 anos antes de Cristo. Eu estava olhando aqui, Jerusalém, nesse período aqui, era 445 anos antes de Cristo. Quer dizer, tantos anos, 400, 1.000, não sei o quê, a gente vive 70, 80, 90, o que passa disso é canseira enfado. A gente vive tão pouco e dá tanta atenção para esses pequenos dias, para autossatisfazer, sendo que a gente já vai logo voltar para casa. Por que a gente não entrega esses dias que a gente tem e consagra eles ao Senhor? A gente não vive para a glória de Deus? Você está disposto a viver para a glória de Deus? Irmão, não dá para botar no piloto automático para viver para a glória de Deus. Tem que ser intencional. Porque se você botar no piloto automático, você vai satisfazer quem? A sua? Então, primeira porta foi restaurada, foi a porta das ovelhas. Aí, a segunda porta a ser restaurada. Verso 3. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas,
Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Essa porta do peixe tinha uma turma que passou a restaurar. Se a gente tivesse que restaurar umas portas aqui e falasse assim, ó, cada um escolhe o grupo que vai restaurar a porta que lhe for designada. Você viraria para quem para convidar para te ajudar a restaurar a porta? Alguém que está disposto ou alguém que não está dando a menor bola? Alguém que está disposto. Será que você seria o escolhido? Está vendo? Vamos fazer o time da restauração das portas. Então, o capitão de cada time escolhe. Não é assim que eles fazem para escolher o time para jogar peladinha? Aí o cara que escolhe primeiro, sabe os caras que jogam melhor, e vai chamando para o seu time. Para edificar as portas, talvez, se não fosse uma direção de Deus, o capitão de cada porta pudesse escolher, ele escolheu os que tinham a pegada do trabalho. Será que eu e você seríamos escolhidos? Será que a gente tem essa pegada para o serviço do Senhor? Bom, a porta do peixe, o que é que acontece? O que falar da porta do peixe? A porta do peixe é simples. Essa porta era, nesta porta, né, quando ela estava restaurada, vinham os pescadores e ali traziam o fruto do seu trabalho, que eram os peixes, e faziam o comércio ali. Então, quando a galera está lá vendendo um peixinho na porta, começa a chegar quem? Os interessados em comprar peixe. Você já viu o mercado público? O mercado público de cada cidade é assim, começa com a banca do peixe. Aí logo depois tem a banca do caldo de cana, né? Aí depois tem a banca do outro cara que vende um chapéu de palha, daqui a pouco tem um monte de banquinho em volta, começou com o peixe. Mas um monte de gente que quer fazer algum tipo de comércio viu que ali já acontecia um comércio e muitos comércios se associam ao redor. Nessa porta era a mesma coisa. Em Jerusalém, quando essa porta estava restaurada, era um lugar do suprimento. Todo mundo que precisava de algum tipo de suprimento chegava nessa porta. Era a porta do mantimento. Talvez está faltando mantimento na casa de algumas pessoas. É necessário restauração dessa porta. É necessário colocar na presença do Senhor o seu sustento. É necessário colocar na presença do Senhor os seus negócios. É necessário colocar na presença do Senhor a sua maneira de negociar, a sua maneira de receber recursos, a sua maneira de ser fiel a Deus com o recurso que Ele tem deixado chegar nas suas mãos. O recurso que chega nas suas mãos vai para quem? Só para você? E se você tiver mais que para você, você faz com o que com o excedente? Faz tudo para a sua satisfação? Há uma noite de chamada, essa noite é uma noite chamada de restauração de prioridades. Você tem vivido para a glória de Deus? Beleza. Os seus recursos são para a glória de Deus? Porque se não for, a gente precisa repensar como a gente tem gasto os nossos recursos. Muitas vezes as pessoas veem e que estimula a oferta ou o dízimo na casa do Senhor é o resultado daquilo que vai ser colhido por uma semeadura feita. Ou seja, eu recebi muitas vezes uma informação que aquilo que eu semear eu vou colher. Então eu não estou nem ofertando com gratidão pelo que eu já colhi, que é a minha salvação e uma vida com Cristo. Eu estou semeando porque eu quero colher depois. E se a partir de hoje eu faço? A partir de hoje eu falei com Deus, Ele não vai mais multiplicar na vida de ninguém. Quem semeou e ganhou, já foi, daqui para frente agora você vai semear e não vai ganhar. Será que a oferta na casa do Senhor ia diminuir? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente é interesseiro. A gente vem com o objetivo de receber. A gente não vem com o entendimento de que já recebemos. A gente já recebeu. Sabe o que a gente merecia? Eu merecia. E vocês mereciam. A gente merecia o castigo eterno. Porque, como diria o pessoal do interior, a gente não vale um ovo.
Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, pelo seu imenso amor que tinha para conosco, deu o seu Filho para que a seu tempo pudéssemos ser salvos. Então nós temos que ter uma gratidão eterna por isso. Porque se dependesse da gente, a gente ia passar a eternidade de sofrimento. Porque a nossa natureza é ruim. Pode botar lá. Pode botar, deixa lá colocado, que eu vou falando e eu vou mostrando ali, que a galera vai começando a visualizar. Que como a gente vai estudar durante esses dias essa restauração, a gente vai ver que aconteceu uma coisa sobrenatural. Essa restauração demorou, alguém sabe quantos dias? 52 dias. 52 dias. Essa semana o Ian falou para mim, Neemias desgraçado. Vou traduzir, é porque assim, quando o Ian era pequeno, nós fizemos uma campanha de Neemias, lá na Renascer, que era a igreja que nós pastoreávamos, e durante 52 dias, que foram todos os dias da restauração dos muros de Jerusalém, nós fizemos culto todas as noites, por 52 dias ininterruptos. E ele falava, pai, toda noite eu tinha que ir para a igreja, por que o Neemias não restaurou em 20? Meus irmãos, continuem orando, nós estamos em luta. Nós esperamos que logo ele esteja aí. Amém? Então, olha só, vamos entender, nós estamos indo no sentido anti-horário. Está vendo ali em cima a porta das ovelhas? Na mãozinha ali, ó. Aí, ó. Porta das ovelhas. Agora, nós fomos para a porta do peixe. A próxima porta que nós vamos falar é da porta velha. Pode descer mais aqui. Bem embaixo. Diminui um pouquinho a imagem, vai ficar mais fácil de ver. Ó, tá vendo que Neemias saiu à noite pela porta do vale, aí ele foi até a porta do monturo. Esse aqui é o pior lugar que tinha. Ele começou olhando por aqui, pensa, já foi de noite no lugar pior, e aí nós vamos chegar lá, mas começar por esse lugar aí foi para dar uma desanimada nele, e ele não desanimou. Imagina se você vai começar a arrumar uma coisa, e aí você vai olhar, cara, pega no pior lugar, aí pensa, deve estar tudo horrível. O resto não estava tão ruim, mas da onde ele começou era o pior. Deus mostrou o pior para ver se ele desanimava. Às vezes você começou pelo pior, já vai melhorar. Enfim, porta do peixe, porta da restauração da sua vida comercial e dos seus negócios, do seu sustento. Seu sustento precisa de restauração? Suas finanças? Nós estamos falando com o Deus que pode todas as coisas. Pode restaurar todas as portas. Vamos lá. Porta de número 3. Pode manter lá que isso é... Eu não sei se a gente vai para todas as portas hoje. Se não for, daí depois eu boto o estudo para o grupo, porque aí eu não vou... Deixa eu só manter aqui o horário. Porta velha. Nessa época, essa porta já era velha. Pensa que a porta já estava ali. Quando a turma pegou aqui 445 a.C., ela já era velha. Então, assim, era uma porta que eles olhavam ela como algo que remetia aos tempos antigos, falava da tradição, falava da história de Jerusalém. Cada um de nós tem a sua história. A sua história pregressa, tanto de mundo quanto de igreja. Cada um de nós tem a sua história, talvez de relacionamento com Jesus num outro tempo, que foi bom e agora está fora da presença, voltou hoje aí, seja bem-vindo. Ou está vindo, mas está fraco, está forte, sabe como é que é? Meio aquela galinha da Angola, assim, né? Estou fraco, né? Mas a porta velha fala que as coisas velhas, elas se passaram e podem ser feitas coisas novas. Coisas novas podem acontecer na vida de quem quer o novo de Deus. Quem se dispõe a viver o novo de Deus. Se você continuar como só uma porta velha, a porta velha não abre, não fecha, não muda a história. Você quer mudar a sua história? É possível mudar. A partir de hoje tem que ter um posicionamento. Neemias quis restaurar tudo, ele pegou uma porta velha e ajeitou. O que fala aqui, ó? Joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Besodias. Se você
vai ser mãe e tiver com dúvida, nome de crianças para dar, tem muitas sugestões aqui, né? Chamar o filho de Mesulão, Besodias, Joiada, né? Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas, né? A porta velha com seus ferrolhos, tranca. Junto deles trabalharam Melatias, ó. Entendeu? Jadom, o Gibeão e de Mispa, e pertencia ao domínio, ó, veja, e pertenciam ao domínio do governador da além de Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro do largo. Veja aqui que tem várias pessoas de várias profissões diferentes, trabalhando juntas no mesmo propósito. Sabe o que a gente está fazendo aqui nessa congregação? Sabe o que a gente está fazendo aqui nessa cidade? Buscando estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. E a gente vai ter que trabalhar juntos nisso. Se eu parasse agora a pregação e pedisse para a gente juntar de 2, 3, 4 pessoas para a gente orar pela restauração da casa dessas 2, 3, 4 pessoas, o que vocês acham? Assim, ó, talvez lá na sua casa tenha uma pessoa que está precisando muito viver o novo de Deus, ser incendiada pelo Senhor. Talvez tenha alguém lá que precisa converter a sua vida a Jesus. Talvez tenha alguém lá, ou um vizinho, que despreza ou até repudia Jesus. Eu não quero ficar trazendo aqui uma aula de história bíblica sem ser algo prático para que a gente saia daqui com um desejo de viver. Então, talvez tenham coisas na nossa vida que sejam relacionamentos velhos com Jesus, só de conhecer, de ouvir a palavra, de voltar para casa ou de vir dizimar, mas não sair daqui querendo praticar. Talvez essa palavra seja para mim. Quem sabe a gente para aqui agora por 5 minutos e ora para que Deus nos incendeie, para que a gente saia daqui querendo aplicar essa restauração de portas na nossa vida e na vida de quem nos cerca. Pode ser? Vamos orar? Vamos orar. Sabe, eu queria só, assim, às vezes, a gente quebrar um pouco a nossa maneira de fazer as coisas, porque o Espírito Santo, ele está aqui, ele pode trabalhar do jeito que a gente não imagina. Deus pode te usar agora aí na vida de alguém. Ora com alguém, meu irmão.
Aleluias. A Bíblia diz, se você está orando, pode continuar orando. A Bíblia diz algo assim, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, talvez lá no passado você teve um problema. Sabe? E você vem carregando esse problema até hoje. Essas são as coisas velhas que vão ser curadas em nome de Jesus. Como curar as coisas velhas? Como restaurar essa porta velha? O que eu gosto da palavra de Deus é que Ele não deixa-nos sem resposta para como solucionar os nossos problemas. Os irmãos que estão orando, estão trabalhando nisso. Filipenses 4:8 diz assim, o que eu devo pensar? O que é bom, o que é justo, o que é honesto. Se algum louvor há e se alguma virtude existe, é isso que deve ocupar a minha maneira de pensar. Isso me ajuda a tratar as coisas do passado. Aleluia, Deus. Sabe o que eu queria? Que esse lugar fosse assim, os cultos durassem umas 4, 5 horas. 1 hora para adorar, 1 hora para orar, 1 hora para pregar, 1 hora para comer. Né? Comer também faz parte, também é culto, né? Partir o pão. Né? Talvez em algum momento esse culto pudesse ser de manhã, né? Aí a gente comia, dançava, comia, orava, comia, orava, e ficava. Vamos ver se de repente todo mundo for. Porque hoje todo mundo vem de noite. Ó. Quantos vão de manhã? Quantos vão de manhã? Ó, se a galera toda quiser de manhã, é pra já, hein? Que uma vez fizeram assim, vamos de manhã, daí eu vim eu e os levitas. Vocês não façam assim. Mas se a maioria quiser de manhã, ó, eu tô dentro. Porque, né, domingo de manhã, primeira hora da semana, que não vem no verão, eu vou. Aí chega no verão, deu sol, eu vou pra praia. Mas de manhã eu gosto também. Aleluia. Então, para restaurar a porta velha, meu irmão, a gente tem que entender que a palavra de Deus nos deu recursos para isso. A gente pode ter sido ferido, pode, é natural. Pessoas ferem pessoas. Mas a palavra de Deus restaura pessoas. Então, assim, muda a maneira de pensar. Ou Romanos 12, muda, né? A maneira de agir depois de pensar, seja transformado pela renovação da mente. E aí a gente vai deixando a porta velha só como um marco, uma ferida. E aí o cara já sabe. O cara vem ferir a gente já sabe como é que vai doer e até deixa. A gente já aprendeu a ser machucado. Aprenda a ser ferido. Aprenda e caminhe a partir daí. A palavra que nós lemos na semana passada, só um trechinho diz assim, a ninguém nós vamos olhar segundo a carne. E as pessoas segundo a carne ferem as pessoas. Mas se a gente olhar as pessoas que segundo a carne andam na carne, olhando na ótica de Cristo, a gente vai conseguir amá-las mesmo enquanto elas ainda estão nos ferindo. Porta velha se passou. Vamos para a próxima porta. Aqui foi onde o Neemias chegou. Porta do vale. Pode voltar um pouquinho menor. Ali, ó. Mais, ali, ó. Porta do vale. Aí eu li, estava estudando, que diz que a porta do vale era para frente do vale de Inom. Aí um outro livro que eu estava lendo e estudando, disse que a porta que era para frente do vale de Inom era a porta do monturo. E um autor dizia que o outro estava errado.
Um dizia, não, a porta que está na frente do vale de Inom é a do monturo, não é a do vale. Aí o outro dizia, mas é só pegar o mapa. Aí eu peguei o mapa e olhei as duas portas de frente para o vale de Inom. Simples, né? Se a gente não olha, fica, esse aqui errou. Foi a primeira coisa que eu fiz. Esse aqui errou, eu fui olhar o outro, não, o outro que disse que errou. Aí eu peguei o mapa, vi os dois erraram. Porque as duas portas dão de frente para o vale. Foi ali que que Neemias chegou. Agora, por que a gente está falando sobre isso? Que o vale de Inom era o pior lugar para começar a enxergar o lugar para ser restaurado. Por essa porta, tem um negócio comprido para botar ali? A baqueta. Alcanço com a baqueta. Aqui dentro está geladinho, meu irmão. Coisa fina, 19 graus. Pá. Aqui, na porta do vale, o que eles faziam? No vale de Inom, aqui, nesse lugar aqui, um vale bonito, pensa num lugar maravilhoso. Mas os filhos do Senhor, em algum momento, tiraram os olhos do Senhor e passaram a cultuar um Deus chamado Moloque. E o que eles faziam? Uma maneira de cultuar esse Deus era fazer sacrifícios humanos. E ali eles sacrificavam seus filhos a Moloque. Aqui, nesse lugar. Também nesse lugar, todos os transgressores, os malfeitores da cidade, eram atirados. Eles eram mortos e atirados lá. Era um lugar onde ficavam o sepulcro dos defuntos ruins. Dizia-se os antigos que cova funda era um lugar para defunto ruim. Né? Então aqui era como se fosse a cova funda, era um lugar ruim. Vale de Inom. Só que os ruins e mortos da porta do vale se encontraram com Jesus. Onde que estão os que eram ruins e que estavam mortos em seus delitos e pecados? Essa porta fala de salvação. Nós fomos salvos. E nós agora somos restaurados, a nossa porta é restaurada para que a gente possa levar outros que ainda estão ruins e estão mortos à vida e vida com abundância. Então, quando Neemias olha aquele lugar, ele vê aquela situação, poxa, esse vale aqui cheio de cadáver, um lugar fedido. Mas a Bíblia diz em Efésios 5, desperta tu de entre os mortos, levanta daí, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós nos levantamos de entre os mortos, nós saímos desse vale, e tem muita gente que precisa sair desse lugar. Bom, aí o Neemias saiu daqui, aqui era a fonte do dragão, chegou na porta do monturo. Sabe o que eles faziam no monturo? A cidade era toda organizadinha, né? Ali chegavam o gado, as ovelhas, ali era o comércio, né? Ali era uma porta que ficava centro histórico, aqui a parte ruim, né, da cidade. Aqui eles botavam o lixo. Todo o lixo que era produzido da cidade era jogado aqui. Aterro sanitário. Itacurubi nas antigas. Agora não põe mais lixo lá, mas antigamente botava. Né? Era um lugar bonito antes do povo chegar e começar a jogar lixo. Talvez você possa ter saído bem de casa para vir na igreja. Olha que legal. Eu vou na igreja, estou feliz. Vou lá na igreja, cultuar Jesus. Aí chegou aqui, encontrou alguém ali na porta que estava carregado de lixo na sua caçamba. O cara deu um esbarrão e virou um monte de lixo em cima de você. Sei lá, falou mal, reclamou, te entristeceu na arrancada, na entrada da igreja. Virou o lixo em cima de ti. Ou a pessoa voltou para casa feliz da vida. Como acontecia com a minha esposa, ela vinha para o culto, ficava toda feliz, voltava para casa, eu ainda estava lá no vale, na porta do vale, né? No vale de Inom, eu estava ali ainda. Aí ela vinha toda feliz e eu derramava um monte de lixo em cima dela, falava mal do negócio da igreja, não sei o quê.
As pessoas vão jogar lixo em cima da gente, e às vezes a gente também vai jogar lixo em cima das pessoas. Mas se a gente restaurar essa parte do lixo da nossa vida, presta atenção. Jesus falou assim, Mateus 11: venham a mim, todos vós que estáis cansados e cheios de lixo, sobrecarregado, carregando uma carga que não é sua, que eu vos aliviarei. Mas aprendam de mim, façam a reciclagem desse lixo, que eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar um descanso para a alma de vocês. Então assim, Porta do Monturo, lugar de reciclar lixo. Se você começar a pensar, e os seus pensamentos não forem bons, justos, honestos, de boa fama, se não tiver louvor nisso, se não for agradável, se não puder projetar aqui o seu pensamento, precisa restaurar essa porta do monturo na sua vida. Neemias chegou, olhou esse lixo e falou: vamos restaurar. E aí ele convenceu a galera, falou: galera, vamos restaurar a nossa vida, que aí ninguém fala mais de ninguém, não tem mais fofoca na igreja, acabou. Difícil, porque a natureza é ruim, mas Jesus que está em nós é bom. Porta da fonte, essa porta é top, tanto que é uma raça que restaura ela. Eu já pulei ali, já estou lá no versículo 15. Mas depois, se você quiser conhecer, a turma que restaurou a porta do vale foram poucos, e a porta do monturo também foram poucos. Mas olha só quantos restauraram a porta da fonte. Vai do verso 15 até o verso 26. É uma galera. Se você vai lendo os nomes, também tem muita sugestão aqui para nome de família. Se quiser fazer uma escolha, tem bastante gente para você botar nome aí. Porta da fonte. O que acontecia? Na porta da fonte, aqui perto, tinha uma fonte chamada Gion. Jerusalém, nessa época, não tinha água encanada. A galera vinha para buscar água nessa fonte. A água vinha da fonte de Gion por um canal até a cidade. Essa fonte, esse canal foi feito 1800 anos antes de Cristo. Então já estava correndo há um tempo, já tinha essa fonte há bastante tempo. A água chegava aqui em Jerusalém na porta da fonte, mas aqui ela não se distribuía lá para dentro. O que acontecia? Todos os dias, as pessoas usavam água em casa, sim ou não? Todos os dias você e eu precisamos da água da vida, sim ou não? Todo dia tem que ir lá buscar. Quem busca a água da vida todo dia tem. Todo dia que você for lá para buscar a água da vida, ela está jorrando. Mas se você não vai lá buscar, você nem percebe, mas a sua alma passa sede. Todos os integrantes da família precisam ir buscar dessa fonte todos os dias. Aqui está a fonte. Leia a Bíblia, meu irmão. A minha vida, eu poderia dizer assim, a minha vida não vai mudar se você ler ou não ler. Mas vai. Porque eu fico imaginando que se você chegar aqui cheio dessa água e eu chegar aqui cheio dessa água, esse lugar vai ser uma enchente da glória de Deus. Então, às vezes a gente vem aqui para beber, a gente já não vem aqui bebido. Vem bebido. Vem cheio da palavra, vem cheio dessa verdade, já vem bebido, porque aí chega aqui você transborda. Presta atenção. Você começa no primeiro louvor, pessoal do louvor. Aí a galera está meio... Aí dá o primeiro gole, uma bicadinha. Não sei o quê, segundo louvor, terceiro. No quinto louvor a galera já está soltinha. No último, então, a galera não quer nem parar. E se a gente já vier bebido? Já começa como se fosse o último no primeiro. No último, então, a gente está voando.
O problema é que a gente vem aqui para se encher, a gente não veio aqui para transbordar. Esse lugar é lugar de transbordar. Então, assim, ó, o que a gente fala para a galera ir nas casas, a reunião das células, para que serve isso? Você pega essa palavra que a gente está mastigando aqui e vai lá e come de novo e transborda e dá na vida do outro e tal. Aí quando você chegar na semana que vem, você já está cheio, aí vem tem mais, e aí vai ter mais, e aí tem mais, e esse lugar passa a ser top essa reunião. Porque ela não depende de 2, 5 ou 20 pessoas. Todos nós somos complementares uns aos outros. Então é o seguinte, por que é que nós saímos da porta do vale? Porque na porta da fonte a gente abriu a porta, Jesus nos achou. Eu estou na porta e bato. A porta é uma decisão. Eu deixo entrar ou eu deixo do lado de fora. Uma porta. Ela serve para eu definir se eu vou deixar entrar ou se eu vou deixar do lado de fora. Na porta da fonte, eu posso decidir se a palavra vai entrar na minha vida e vai transformar, ou se eu vou dormir durante a palavra e ela não vai mudar nada, porque eu não vou nem me lembrar. Se define. Está jorrando aqui. Ou você bebe, ou você passa. Já viu? Chegar na casa do cara, o cara assim, quer um copinho d'água? Aí você, para não dizer que, né, o cara já veio com a água, aí dá aquela bebidinha assim, ó. E aí continua falando. E fica com aquele copo cheio aí, né, vai tentando beber. Agora, pensa num cara com sede. Chega na tua casa e oferece um copo d'água. Aí ele chega assim. Dá até gosto de quem serviu, né? Desculpinha para beber água. Meu irmão, essa é a palavra de Deus. Bebe com sede. Bebe com sede, ela vai transformar, vai te descedentar. Jesus falou uma coisa importante. João 16, vai lá comigo. Tá. Eu vou falar só mais a porta das águas, tá? Depois as outras vocês lêem em casa. João 16, olha só. Isso aqui é importante. Isso é tão importante. Porque assim, ó, se você decidir uma vida que quer ter uma vida transformada, essa porta da fonte é importantíssima. E a porta das águas, então, nem se fala. Mas vai ali comigo, João 16, no verso 12. Eu poderia dizer assim, ó, usar as palavras de Jesus, falar assim, ó, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, na porta das águas, que é do lado da porta da fonte, porta das águas, do lado da porta da fonte, aqui fonte. Quem é a fonte? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem que falou isso? Quem que é a fonte? Jesus. A porta das águas. A porta das águas, Jesus falou o seguinte: olha, aquele que beber de mim, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Isso ele falou a respeito do Espírito Santo. Ou seja, se você beber dessa água, se você tiver essa porta aberta para o Espírito Santo, se você desejar uma relação com o Espírito Santo, se prepare para viver coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e responder-te-ei. Invoca-me. Eu queria pedir assim, dever de casa, sabe? Professor da escola dominical, dever de casa. Você vai para casa, hoje ou amanhã, hoje e amanhã, né? Vai amanhã para casa também. E fecha a porta do seu quarto e invoca o Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, o pastor falou que é para te invocar. Eu não sei bem o que eu vou falar para ti, mas eu preciso de ti.
Porque eu ouvi dizer pela boca de Jesus que o Senhor ia me guiar a toda a verdade, a minha vida não ia ser mais a mesma, se eu deixasse a minha vida nas suas mãos. Então eu estou aqui me entregando, faz de mim o que o Senhor quiser. Fala assim com o Espírito Santo, experimenta. Duvido. Deixa a sua mente aberta, o seu coração disposto, deixa Deus trabalhar com você, para você ser transformado, meu irmão. Olha, quando Jesus falou isso, ele tinha uma proposta gigante, era transformar a terra. Ele já sabia que ele estava indo para o Pai, ele falou assim, eu preciso ir embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês vão ficar com o Espírito Santo, porque aí vocês vão ser transformadores dessa cidade, transformadores da casa, transformadores de onde vocês estiverem, porque sozinhos vocês não vão conseguir fazer nada, sem mim vocês não conseguem nada, e como eu vou para o Pai, eu vou deixar o Consolador para vocês. Eu posso estar aqui com 2, eu posso aqui estar com 3, mas eu não posso estar aqui com todos. Então eu vou para o Pai e o meu Espírito vai estar com todos. E aí cada um de nós, aonde for, cheio do Espírito Santo, transborda da vida de Jesus na vida dessas pessoas, e todas elas têm as suas portas transformadas. Porta do peixe, porta das ovelhas, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas. Vai mudar a vida das pessoas. Mas se eu ficar vindo aqui como quem está na porta do vale sem ser transformado, eu não mudo a minha vida e nem mudo a vida de ninguém. Eu estava ouvindo a ministração do Hernandes, está tudo grudado, do Hernandes Dias Lopes essa semana. Ele falou assim, eu fui crente, eu fui na igreja por muitos anos, filho de crente, e eu só me converti depois de adulto. Não, desculpa, não era o Hernandes Dias Lopes, era o Augusto Nicodemos, ele falou isso. Eu só me converti depois de velho, depois de jovem e adulto. E fui muito nas igrejas, por muito tempo. Eu vou pedir em nome de Jesus, não fique aqui sem propósito. Tenha intensidade no que está fazendo, que eu vejo assim, quando eu vejo esses meninos aqui, ajoelhados no chão, buscando a presença de Deus, isso me dá uma alegria. Sabe, querendo mais de Deus, querendo a vida de Cristo em si. Eu acompanho, sabe, a vida de muitos de vocês, da maneira que eu posso. Eu não estou aqui para julgar, esse está bom, esse está ruim, a nota é 3, a nota é 8, não é nada disso. É porque eu quero ver a vida de Cristo transbordando através da gente ser transformador do lugar. Foi para isso que nos chamaram, para a gente ser um reparador de brechas, restauradores de veredas, transformadores da cidade. Se a gente tomar essa responsabilidade para nós, meu Deus do céu, o problema é que a gente acha que isso é tão grande, tão longe da gente, que a gente não é capaz. 12 discípulos mudaram o mundo, cara. Chegou na gente. Por que você se diminui? Nós temos a vida de Cristo dentro de nós. Não é pela nossa capacidade, sabe? Às vezes a minha esposa diz assim, porque eu não sou capaz de fazer isso. Eu também não sou. Mas Jesus é. Você não quer ver ela pregar aqui? Pronto, fica brabo em casa. Aqui publicamente não pode. Você está entendendo, meu irmão? Mas não é só ela. E vocês aí? Vocês não querem ser usados por Deus? Todo mundo quer ser usado por Deus. Depois que é usado pela primeira vez, meu Deus, você transborda. Você fica cheio. Quem já foi aqui usado por Deus alguma vez? Não foi bom? Então a ideia da restauração disso daqui, de Jerusalém, isso que nós estamos estudando, a vida de Neemias, tem um propósito. A nossa proposta, meu irmão, é restaurar a nossa casa, é restaurar a nossa vida, é restaurar essa cidade, é não ficar mais ligado nos problemas e nas coisas pequenas. Quando você olha para Jesus, você vai ver que tudo é coisa pequena. Ai, não falei bem com ele. Ai, não sei o quê. Por favor, vamos viver o novo. Vamos viver o novo. Sabe, o meu convite para vocês é para a gente viver o novo. Para a gente ser canal de transformação, para, sabe, o cara chegar na gente, levar até choque. Chega seu choque. Sabe? O cara fala assim, acaso não nos ardia o coração quando ele nos falava?
Ou o cara estava lá e deu testemunho, e aquilo tocou a minha vida. Ou outra pessoa estava lá e tocou no coração dele, e tocou a vida dele. Meu irmão, e se amanhã o Senhor me chamar? E se amanhã eu voltar para casa? Alguém vai segurar o microfone e vai continuar a obra? Ou vai parar? Porque vai depender de uma pessoa. Em nome de Jesus, nós dependemos de Jesus. Nós não dependemos de ninguém, se não for dele. Então assim, a gente olha essas coisas. Eu sei, assim, é pouco cansativo, eu tenho com um monte de outras coisas aqui para falar, né? Ai, porta da guarda, porta oriental, porta dos cavalos, é muita porta. Estudo em casa. Mas só uma coisa importante. Se for uma porta só e se você desejar ser restaurado naquela área, uma vida consagrada a Deus, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, pega só essas 3 portas. A porta das ovelhas, a porta da fonte e a porta das águas. Uma vida consagrada, uma vida cheia da presença de Jesus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu, ninguém vai conseguir mudar a nossa maneira de pensar. O pecado não vai mais ter domínio sobre nós. Pode fechar a Bíblia quem abriu, pode ficar em pé quem está sentado. Talvez tudo isso que você está ouvindo parece muito distante da sua prática do dia a dia. Como eu posso ser essa pessoa nova? Como eu posso? A samaritana chegou em Jesus sem imaginar com quem ela estava falando, sem saber o poder que ele tinha para transformar a vida dela, mas quando ela menos percebeu, ela já estava deixando o cântaro dela lá na fonte e saiu correndo para a cidade, e ela transformou a história daquela cidade. Eu quero fazer uma pergunta simples. Tem alguém aqui que deseja mudar a história dessa cidade? Tem alguém que deseja mudar a história da sua vida? Porque se desejar, é necessário dar um passo e expor diante de Deus, para Deus, não para os homens, para Deus, aquilo que está sendo um entulho, aquilo que é a porta que está precisando de ser restaurada. E cada um sabe aqui a porta da sua vida que precisa ser restaurada. É uma porta ou uma vida de consagração que não tem mais sido uma vida consagrada. É a porta velha que você está apegado com as coisas que sofreu lá no passado. É a porta do monturo, sua vida está cheia de lixo. É a porta da fonte, você não tem bebido de Cristo. Porta das águas, você não está relacionando com o Espírito Santo. Dá a mão para quem está do seu lado. Se você tiver coragem, fala para essa pessoa qual é a porta que você gostaria que ele, junto com você, orasse. Agora nós vamos fazer uma oração coletiva. Pede para ele orar por você, por essa porta que você precisa restaurar. Pai, em nome de Jesus Cristo, os teus filhos se reuniram e estão aqui reunidos com uma proposta, que é adorar o Senhor, que é exaltar o Senhor, que é glorificar o seu nome, que é ser transformado,
quer viver uma vida nova, quer agir segundo a sua vontade. Mas existem entulhos, existem ferrolhos que foram tirados, portas foram queimadas e que precisam ser restauradas. O Senhor conhece a vida de cada um e cada pensamento que está passando na mente de cada um dos teus filhos nessa hora aqui. E eu te peço, Senhor, restaura a vida de todos que estão aqui dentro dessa sala nessa noite. Cada porta, cada tranca, cada ferrolho, que todos eles voltem para os seus lugares. Restaura as vidas, Deus. Faz-nos, Deus, aqueles que são os embaixadores do Senhor nesses dias. Aqueles que vão restaurar não só a sua casa, a sua própria vida, mas vão ser canais do Senhor, como aqueles que têm o ministério da reconciliação. A luz do Senhor vai chegar em outras casas, a luz do Senhor vai chegar em outras famílias. Nós vamos viver um tempo novo, Senhor. Nós vamos viver dias de glória. Nós vamos viver a glória da segunda casa. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, essa noite, essa hora, começa a passar por esse lugar, por cada coração aqui que está aberto, desejando o novo do Senhor. Faz a sua obra aqui, Senhor. Faz a sua obra, aqui ninguém olhemos mais segundo a carne. E se antes já olhávamos assim, agora que não olhemos mais. Que essa casa aqui seja conhecida como casa de oração a todos os povos. Que esse lugar seja cheio da sua glória. Que essa casa, Deus, ela seja um manancial, Deus, fonte a jorrar, para os sedentos serem dessedentados, um berçário para nascerem e vidas serem cuidadas, transformadas. Nós te pedimos, ó Deus, cria em nós corações puros, renova dentro de cada um espírito inabalável, restitui-nos a alegria da salvação, nos sustenta com espírito voluntário, Pai. Enche de trabalhadores ao redor dessa muralha, que essa cidade seja restaurada. Nós te adoramos nesse lugar, nós te adoramos nesse lugar. Adore a Jesus, entregue a sua vida a Ele. O mais Ele vai fazer. Essa noite, uma vida transformada depende de um posicionamento. Pai, nós estamos aqui, vê os nossos corações e nos usa, Pai, no nome de Jesus.
pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Você pode abraçar a pessoa ao seu lado, a pessoa restaurada pelo Senhor, pessoa abençoada pelo Senhor, pessoa que o Senhor tirou lá do vale de Inom, colocou na porta da fonte, levou à porta das águas, deu vida, deu vitória.